Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa número 94, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Excelente quinta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, em qualquer momento, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 29 de agosto, hoje é o Dia Internacional contra Testes Nucleares. A data que marca o encerramento em 1991 do maior campo de testes nucleares no Cazaquistão. Esse dia tem como objetivo alertar para os efeitos e riscos de qualquer teste, explosão ou experiência nuclear. Hoje também é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. O principal objetivo dessa data é reforçar ações nacionais que sensibilizem a sociedade sobre os prejuízos que o tabaco acarreta, seja socialmente, economicamente, ambientalmente e principalmente à saúde das pessoas. Hoje também é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A criação dessa data tem como principal objetivo focar na luta pelo combate à lesbofobia, ou seja, o preconceito contra as mulheres lésbicas. Hoje também é o Dia Internacional do Gamer, que foi criado por um grupo de revista espanhola em 2008 para celebrar os entusiastas por jogos de console ou computador. E hoje as cidades de Jaguaretama, no Ceará, Leme e Mineiros do Tietê, no estado de São Paulo, e Teixeira, na Paraíba, fazem aniversário. Que legal, que legal. 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Lula indica Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Governo federal publica decreto com regras para o alistamento militar feminino. Governo de São Paulo homologa compra de novas câmeras corporais para PMs. Juros altos são uma das principais causas de inadimplência no Brasil, diz pesquisa. Engenheiro de iate que naufragou com bilionário na Itália passa a ser investigado. Líder do Irã abre possibilidade para negociar com os Estados Unidos sobre programa nuclear. A ONU interrompe a ajuda humanitária em Gaza após aviso de militares israelenses. Hoje no quadro Aconteceu Comigo, ou quase, falaremos de eventuais contatos com animais silvestres e o que fazer nessa situação. E hoje também vamos falar sobre descarte correto de medicamentos e as suas embalagens com Mário Aguiar, diretor da ONG Ação da Cidadania. 6 horas e 3 minutos, parece que esquentou um pouquinho hoje, nesta quinta-feira. Vamos saber da previsão do tempo com a Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. A temperatura mínima é de 13 graus e a máxima é de 29 graus, ambas bem mais altas em relação aos dias anteriores, realmente esquentou. O ar frio polar intenso começou a se afastar do Brasil nesta quarta-feira, facilitando a elevação da temperatura. Assim, a partir de hoje, quinta-feira, o calor deve começar a se uniformizar por todo o Brasil, com altas de temperatura sendo registradas em boa parte do país. Porém, a madrugada e o amanhecer ainda são frios no sul e no sudeste, mas está um pouquinho melhor. Verdade. Tá mais suportável, né? Verdade. Hoje tá mais legalzinho, mais né? confortávelzinho. E com a expectativa de volta do padrão de tempo seco e quente, a possibilidade de novos focos de incêndio. A falta de chuva também pode facilitar a dispersão da fumaça para cidades nos arredores das queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, todos os estados do Centro-Oeste e Norte do Paraná, boa parte de São Paulo, sul de Minas Gerais, leste dos estados do Nordeste, sul do Pará e do Amazonas, podem registrar níveis abaixo de umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%. Não, loucura, né, gente? E um detalhe, né? Dá para perceber, independente da região que você mora em Botucatu, que a gente tá sentindo o cheiro de queimado. Sim. Né? Região norte aqui tá cheirando queimado. Tá cheirando queimado. Você imagina aqui em Botucatu, imagina em outras cidades, em Ribeirão Preto, né? Que passamos por esses dias de terríveis queimadas, mas ontem, no final da manhã, começo da tarde, né? Nós tivemos uma queimada aqui na antiga entrada do Lajado também. Também um incêndio criminoso. Quando você mandava no nosso grupo que alguma coisa estava, e realmente estava assim, né? Dá pra perceber na hora, você sente aquele cheiro que sufoca, aquela fumaça. Fuligem caindo. Sim. Exatamente, gente. Então aquela história, né? Será que é criminoso? Será que é de propósito? Será que não é? O que está acontecendo?
A verdade é a seguinte, criminoso ou não, isso está acontecendo também na cidade de Botucatu. Sim. Então é preciso que isso seja combatido, que as pessoas tenham consciência, que pare com essa história de queimar lixo, se é que é isso que está acontecendo, né? Que não jogue bituca de cigarro, enfim, que tome todos os cuidados, porque isso afeta a vida de todo mundo. E o prejuízo que nós estamos tendo na região de cana, de plantação de cana lá em Ribeirão Preto, Sertãozinho e tudo mais, o prejuízo com essas queimadas desses dias, 500 milhões de reais. 500 milhões de reais em 2-3 dias de queimada. E isso está acontecendo no Brasil todo. No Brasil todo. Então, a gente tem que fazer a dança da chuva para a chuva vir, né? Porque nós estamos precisando muito, muito de chuva. Em todos os cantos do Brasil, tá? O nível de água de alguns rios, Rio Madeira, lá na região norte do Brasil, tá? Ele está com menos de 10 centímetros, tá? Tem alguns rios que estão com 60 centímetros. Gente, o que está acontecendo? Tá secando tudo. Está secando tudo. A gente está vivendo a pior crise dos últimos tempos. Então, mais uma vez, vamos acordar, as autoridades vão acordar, porque o mundo está clamando, a natureza está clamando por socorro, tá? E nós também. Nós também. Eu já acho que o planeta está avisando, olha, eu tô dando todos os sinais para vocês fazerem alguma coisa. Se vocês não fizerem, quem vai fazer sou eu. Que coisa, né, gente? Acho que é mais ou menos assim. O que mais tem que fazer? Pegar a pessoa, chacoalhar, falar, acorda, vamos fazer alguma coisa, né? Para de derrubar a árvore, né? Para de botar fogo, tenha consciência, enfim. 6:07 agora, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Cachorro aventureiro ganha carona de pônei. Não é incomum vídeos fofos de animais se tornando virais. No entanto, poucos possuem o charme de um vídeo recente que conquistou os corações ao redor do mundo. O protagonista da história é um cachorro aventureiro dos Estados Unidos que ganhou uma carona inusitada de um pônei. Tudo começou quando a tutora de um pônei resolveu fazer uma visita. Para a surpresa de Kelly, o animal não estava sozinho. O cachorro aventureiro Booger decidiu que aquele era o momento perfeito para pegar uma carona com o pônei. A cena inesperada foi filmada pela tutora do animal e viralizou na internet. E a gente tem aqui, ó, folgadinho, a imagem aqui dele lá, ó, em cima do pônei, de boaça. Olha lá. Olha lá. Vou dar um rolê. E vai que vai, né? Que bacana, gente, né? Os animais se dão melhores do que os homens, né, gente? Mas será que ele faz isso toda noite? Olha lá. Agora também. Se ele não fazia, agora ele faz. Que coisa, né, gente? É isso aí. É que legal. Foi dar um rolê. É um exemplo de como viver bem, né? Isso é amizade sincera. Isso é amizade sincera, né? Sincera, desinteressada. Eu só quero uma carona, só dar um rolê à noite. Booger. Parabéns, Booger. 6:08. E agora a gente vai saber também qual é o que a galera tá falando na internet, né? As notícias virais com a Juliana Marques. Um assunto polêmico. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, publicou na noite desta quarta-feira uma intimação que dá 24 horas para que o dono do X, ex-Twitter, o bilionário Elon Musk, aponte um representante no país ou suspenderá a rede social. A decisão ocorreu após Musk se negar a desativar alguns perfis na plataforma. O ministro ainda determinou que a plataforma seja suspensa até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas. No dia 15, o ministro Alexandre de Moraes decidiu aumentar a multa diária imposta à rede social X de 50 mil para 200 mil reais, por não bloquear o perfil do senador Marcos Duval e de outros indivíduos sob investigação. Na decisão, Moraes havia advertido que o descumprimento contínuo da ordem poderia ser considerado crime de desobediência pelo representante legal do X no Brasil. A reação de Musk não demorou. A rede social anunciou 2 dias depois o fechamento de seu escritório no Brasil. De acordo com a empresa, a decisão de encerrar as operações do país foi motivada pela ameaça de prisão feita pelo ministro Moraes, que teria estipulado multa e a detenção da diretora por desobediência, caso as ordens judiciais não fossem cumpridas. A plataforma afirmou ainda que, apesar do fechamento do escritório, continuaria disponível para os usuários brasileiros. Ainda na mesma semana, foi pautado na primeira turma do STF recursos da rede social contra as determinações de bloqueios de perfis de investigados por postagens envolvendo atos golpistas, discursos de ódio e ataques a instituições.
E, de maneira irônica, o assunto se tornou um dos mais comentados no X. De maneira descontraída, os usuários fizeram postagens que abordam o desespero de perder essa rede social. Até porque o Twitter, ele sempre foi a válvula de escape para quando o Facebook cai, por exemplo. Facebook caiu, o Instagram caiu, vai todo mundo pro Twitter. E a válvula de escape em relação a toda a falsidade, entre aspas, das redes sociais. Porque enquanto no Instagram você tira foto bonita, no Twitter você comenta o que você quiser. No Twitter, normalmente, é lugar de desabafo. É tudo liberado também, né? E fórum de discussão, geralmente, né? Muitas brigas acontecem no Twitter, mas é uma rede social que caiu no gosto dos brasileiros, né? E aquela história, né? Só que existe uma legislação no Brasil que tem que ser cumprida, né? E o tal do Elon Musk acha que manda no mundo, né? E aqui no Brasil ele vai ter que se enquadrar, senão vai embora, e aí a repercussão está sendo essa, né? Da mesma forma que o Telegram, né? O dono do Telegram, que é um russo, né? E ele está sob investigação na França, inclusive, né? Porque também é um outro dispositivo para você, é tudo liberado, E ele né? foi chamado justamente de Elon Musk russo. De Elon Musk E russo. o TikTok também nos Estados Unidos, né? Sim. Já foi debatido de... E é chinês, né? Exato. Então, é uma situação complicadíssima isso, né? Mas os usuários é que fazem a maior chiadeira, né? Que estão acostumados e tudo mais, e alguns com essa liberdade. Só que é o seguinte, nesses mesmos, tipo no antigo Twitter, no X, nesse Telegram, inclusive vídeos de pornografia, incitamento à desordem, né? E uma série de coisas. Eu acho que tem que falar censura, não é uma censura, mas tem que haver um critério, né? Tem que haver um critério, tem que haver uma moderação para tudo. Você não vira uma terra de ninguém e ninguém controla, né? E é bom que o Elon Musk saiba que no Brasil existem leis e tem que ser cumpridas. Até porque o que é crime na vida real deve ser crime no mundo virtual, né? Com certeza. Existe desde 2015 uma legislação para crimes virtuais, só que o seguinte, né? Nós precisamos crescer mais com relação a isso, e o Congresso Nacional acaba adiando, e nós não temos, né, uma legislação específica para tudo isso, né? Multa, o que acontece e tudo mais. Mas assim, principalmente nesse momento político que nós estamos vivendo, muitas redes sociais de determinados candidatos ou pessoas que fazem ataques, elas estão sendo bloqueadas, né? Depois entram com recurso. Eu acho que nessa história toda, quem deve estar muito feliz são os advogados. Os advogados porque tem um problema, contrate um advogado para sair desse problema, para fazer a sua defesa, né? Então, mas pode notar, a todo momento nós temos aí um pedido de bloqueio de determinada postagem e tudo mais, né? Mas aquela história, a partir do momento que foi postado, você demora 24 horas para conseguir ir na justiça, ou 48 horas, já repercutiu. Já repercutiu. E a sequência disso para saber se aquilo era falso ou não, até você desmentir, né? Não, e a maioria acaba acreditando, né? Hoje, infelizmente, é muito fácil enganar as pessoas, né? Viraliza a notícia falsa, depois a verdadeira desmentindo não viraliza. Só que a questão, ao invés de se preocuparem realmente com o tipo de conteúdo, a discussão vira em torno da liberdade de expressão. Da liberdade de expressão. Que estão censurando essa liberdade de expressão, mas na real as pessoas estão tendo consequências da liberdade que elas usaram, né? Liberdade de expressão é uma coisa. Sim. Né? A outra coisa é crime, né? É o crime de injúria, é o crime da honra, enfim. Isso aí tudo tem que ser analisado, mas as pessoas não aceitam. Você tem liberdade de cometer crimes? Tem, mas você vai pagar. Vai pagar por ele. Você quer cometer o crime? Então, existe uma legislação específica, você vai pagar por esse crime. E tem a questão do anonimato, né? A internet é cachorro que só é bravo com o portão fechado. Né? Se abrir o portão, ele para de latir. Porque ele sabe que ele corre perigo. É a mesma coisa na internet. O seu é assim, não? Um pouquinho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Melhor não pagar pra ver, né? É melhor não arriscar, porque ele... Aliás, ontem foi muito legal o programa com o Emerson, né? Com o veterinário Emerson Siqueira, né? Muito legal, muita gente comentou, né? Programa leve, tranquilo, né? Com explicações abalizadas do Emerson sobre o dia a dia dos pets, né? Bacana mesmo, legal. 6h15. Esporte.
Copa do Brasil rolando. Ontem no Morumbi, o São Paulo foi derrotado por 1-0 pelo Atlético Mineiro no primeiro jogo das quartas de final. O time da casa teve mais chances que o adversário, principalmente no segundo tempo, mas não as aproveitou. E o gol foi marcado por Bataglia já nos acréscimos do segundo tempo. Ele cabeceou a bola na segunda trave após falta levantada de longe por Scarpa. E a partida foi marcada também por homenagens a João Izquierdo, zagueiro do Nacional que morreu dias após sofrer de uma arritmia cardíaca no estádio São Paulino. E também ontem o Flamengo freou a pressão do Bahia e venceu por 1-0 no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Bruno Henrique no começo do segundo tempo. O Fla mantém a escrita de nunca ter perdido para Rogério Ceni. São 13 jogos e 13 vitórias contra o treinador. Os times respeitaram um minuto de silêncio em homenagem a Izquierdo e os torcedores aplaudiram a todo momento o uruguaio que faleceu na última terça-feira. A gente falou, né, que provavelmente iriam acontecer as homenagens. Não tenho dúvida. Muito bom o que fizeram, realmente. Inclusive, alguns jogadores do São Paulo pretendem ir até o funeral que acontece hoje lá no Uruguai. Muito bom. E hoje, pelas quartas de final, no jogo de ida, o Corinthians vai a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. A partida é às 20 horas. Fazendo um Brasileirão tranquilo, o Juventude chega para a partida após 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. O time, que se classificou após eliminar o Fluminense, entra em mais uma eliminatória confiante. E na zona de rebaixamento, mas vivo nas Copas, o Corinthians quer dar uma resposta imediata ao seu torcedor, que cobra melhores atuações e resultados positivos. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pelo Brasileirão, o Corinthians foi derrotado no último domingo pelo líder Fortaleza por 1-0. E o time corintiano vai ter reforço. O técnico Ramon Dias vai poder contar com os jogadores José Martínez e Héctor Hernandes, que foram anunciados recentemente. Thales Magno está recuperando de lesão no ombro e também deve jogar. Diego Palacios, Alex Santana, Maicon e Juan Oliveira estão no departamento médico. E também às 20 horas ocorre o duelo entre Vasco e Atlético Paranaense no estádio de São Januário. A partida ocorre imediatamente após as duas equipes se enfrentarem pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo local. O duelo da noite da última segunda-feira terminou com uma vitória cruzmaltina de virada por 2-1, com direito à confusão após o apito final. Houve briga de seguranças com jogadores e as duas diretorias trocaram farpas pelas redes sociais no dia seguinte. O clima entre as duas equipes será quente e o jogo promete ser disputado. E também teve Campeonato Brasileiro. Em jogo adiado da 5ª rodada, Cruzeiro e Internacional ficaram no 0-0 na noite dessa quarta-feira no Mineirão. Foi o segundo encontro entre os dois clubes, que se enfrentaram no domingo passado em Porto Alegre com vitória do Colorado. E também o Inter teve o zagueiro Augustin Rogel expulso aos 33 do primeiro tempo, depois de atingir o rosto do atacante Caio Jorge. Na etapa final, o Cruzeiro teve um pênalti a favor. Caio Jorge bateu mal, o goleiro Antony salvou com o pé e ainda defendeu a tentativa de rebote. E o Criciúma bateu o Bragantino por 1-0 nessa quarta-feira, em partida atrasada, válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Com gol de Marcelo Hermes, o Criciúma respira na competição. Legal. E nós tivemos também futebol feminino, né? Futebol feminino, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro e vai para as semifinais, né? Contra o Corinthians. E as brabas do Corinthians são terríveis pra gente ganhar já. Acho que são tricampeões do Campeonato Brasileiro, né? E a gente corre o risco de a gente ter uma final paulista, porque do outro lado a Ferroviária ganhou do Internacional de Porto Alegre também, está também nas semifinais. Futebol feminino muito legal. Eu cheguei a ver os gols do Palmeiras, empatou 2-2 com o Cruzeiro, mas na partida de ida havia vencido, então o empate beneficiou o Palmeiras, está na semi contra o Corinthians. Grandes emoções também no feminino. E a mulherada tá mostrando a que fez, não tá deixando a desejar, não. Não tenha dúvida. Olimpíadas que, né, que já nos mostraram. Verdade mesmo. 6h19 agora. O Borussia Dortmund vai instalar quase 10 mil placas solares em seu estádio. O Borussia Dortmund vai instalar quase 10 mil placas solares na cobertura do Signal Iduna Park, passando a ter o maior sistema desse tipo de um estádio na Alemanha. De acordo com informações do clube, essa transformação vai gerar eletricidade limpa
suficiente para cobrir o equivalente do consumo de energia do clube durante todos os jogos da temporada, incluindo Champions League, Bundesliga e também a Copa da Alemanha. Isso resultará em uma produção total de pico de 4,2 megawatts. Também está prevista a construção de uma bateria com capacidade de 3,4 megawatts hora, fazendo com que o Parque Signal Iduna seja sempre abastecido de energia elétrica, mesmo em caso de falta de luz solar. Para especialistas em gestão esportiva, os projetos de sustentabilidade são super bem-vindos. No esporte e também nos últimos anos eles têm representado uma tendência muito positiva. Na última Eurocopa, realizada em meados deste ano na própria Alemanha, 6 dos 10 estádios escolhidos para receberem as partidas do torneio possuíam sistemas de energia solar instalados, entre eles o do próprio Borussia, com uma porcentagem menor. E tem outros grandes estádios do mundo que também usam dessa tecnologia e é muito bem-vinda mesmo, né? No momento que se fala em meio ambiente, né? E energias alternativas, né? É muito legal que os clubes também deem esse exemplo, né? Que acaba contagiando, né? Afinal de contas, o mundo está precisando de bons exemplos, né? 6h21, vamos para o intervalo comercial. Você está acompanhando o primeiro jornal na Previr FM. Logo mais às 7 horas, vamos conversar com o diretor da ONG Ação da Cidadania, o Mário Aguiar, para falar a respeito de banco de remédios, para falar a respeito da Ação da Cidadania, essa ONG que acontece já há muito tempo aqui na cidade de Botucatu. Enfim, vai ter muita coisa boa ainda no primeiro jornal que volta já já. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Agora 6h23, acabamos de conversar com o Celestino, né? Claudenir Celestino, que está lá na Austrália, ex-bombeiro, nosso amigo Claudenir Celestino, que está participando dessa competição aquática, né? Salvamento aquático na Austrália, né? A primeira fase desse campeonato já acabou, eles estão em preparativos agora. Amanhã, ou no máximo no sábado, começa essa segunda etapa e o Celestino vai estar nos informando. Então, nas redes sociais da Prever FM, você vai ter todas as atualizações da participação do botucatuense Claudenir Celestino e também dos brasileiros lá nessa maratona de salvamento aquático na Austrália. 6h23. Mas olha, ontem nós tivemos a abertura das Paralimpíadas. Aliás, Paralimpíada ou Paraolimpíada? O início dos Jogos Paralímpicos Paris 2024 trouxe à tona um debate que ocorre a cada 4 anos. Afinal, o correto é Paralimpíada ou Paraolimpíada? O Brasil adota a palavra Paraolimpíada, mas em 2011 alterou a nomenclatura do evento para Paralimpíada, após pedido do Comitê Paralímpico Internacional. O objetivo era seguir a palavra inglesa Paralympic, suprimindo a vogal O. Segundo o Senado brasileiro, Paralimpíada não segue as regras linguísticas do português e ainda não traz parte do vocabulário ortográfico da língua portuguesa.
que tem o aval da Academia Brasileira de Letras. Ainda de acordo com a Secretaria de Comunicação da Casa Legislativa Brasileira, o termo paralímpico pode ser usado quando fizer parte de nome próprio dos comitês e eventos. Independente do termo a ser usado, o Brasil chega para a capital francesa animado e conta com a maior delegação já enviada para uma edição de Jogos Paralímpicos fora do país. Importante não é o nome, né? Importante é trazer as medalhas também, né? E a gente tem grandes perspectivas de medalhas. Eu cheguei a ver parte da abertura das Paralimpíadas, né? Ontem eu achei muito interessante, achei bacana mesmo, né? E a torcida nossa, porque a possibilidade de muitas medalhas acontece com o Brasil. Nós falamos ontem, a retaguarda para que o Brasil se preparasse foi muito grande nos últimos anos, né? O Brasil se preparou, nós temos centros esportivos paralímpicos que dão condições para os atletas se preparar, né? Então a gente tem grandes expectativas. Como é que foi a abertura ontem, Ju? Olha, ontem rolou a cerimônia de abertura e, de acordo com o relato do repórter Guilherme Pereira, a delegação brasileira foi a 21ª a desfilar e foi uma das mais aplaudidas na abertura das Paralimpíadas. Foi mesmo. Que legal. Com danças, brincadeiras e muita descontração, os atletas do país cativaram os franceses e aumentaram as expectativas para a participação nas disputas de Paris. Muito bom. Eu não assisti a cerimônia, mas você comentou que foi bonita, né? Eu achei muito legal. Eu não vi por completo, né? Mas eu vi alguns momentos, tal. Eu achei bacana, muito bacana mesmo. Acho que foi até diferente, menos confusa do que a abertura das Olimpíadas. Foi o que você falou, né? O menos é mais. Menos é mais, é claro, gente. Eu acho que foi mais direta, né? Mais emocionante. Foi tudo na Champs-Élysées ou eles distribuíram pela cidade também, igual na nesse trecho que eu vi, nesse momento que eu vi, foi tudo ali, sabe? Muito legal. Já é o começo. Eu achei legal. Pelo menos foi mais fácil de se entender. Não é? Não precisou chamar alguém de lá, daqui. Alguém vai cantar lá no piano, lá embaixo, não sei aonde. Não, o cavalo já passou. Debaixo do rio. Segura esse cavalo. O cavalo tá 3 horas atravessando o Rio Centro. Não para mais, gente. Ai, meu Deus. E os Jogos Paralímpicos têm início hoje, 29 de agosto. E potência paralímpica, o Brasil já começa o primeiro dia de competição em Paris com chance de medalhas. Caso todas as possibilidades avancem às finais, serão 14 oportunidades de subir ao pódio logo na data inicial das disputas. A modalidade com maior número de atletas com chances de brigar pelo pódio nessa quinta será a natação. 12 nadadores do Brasil entrarão na água na estreia da modalidade. 11 deles disputarão as classificatórias na manhã francesa e, se avançarem, farão as finais na final da tarde e início da noite. O único brasileiro que competirá em uma final direta é o paulista José Ronaldo, da classe S1, limitações físico-motoras, que tentará subir ao pódio nos 100 metros de costas às 12h50. As grandes apostas no primeiro dia da Arena La Défense serão Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União e dona de 5 medalhas paralímpicas, que nadará nos 100 metros borboleta da classe S12, baixa visão, e Gabriel Araújo, porta-bandeiras na cerimônia de abertura, que estará na piscina para disputar os 100 metros costas de classe S2, limitações físico-motoras. E além das 12 nadadoras, o ciclista goiano Carlos Alberto Soares vai disputar a prova de perseguição 3.000 metros da classe C1, bicicletas convencionais, e poderá entrar na luta por um lugar no pódio nesta quinta-feira. Outra atleta brasileira que também tem possibilidade de chegar a uma final na estreia é a lutadora gaúcha de taekwondo, Maria Eduarda Stampf, da categoria até 52 quilos. O Brasil também será representado em outras modalidades, mas sem disputas por medalhas na data. Badminton, vôlei sentado, tiro com arco, bocha, tênis de mesa e goalball. Legal. Fica a nossa expectativa e a gente vai aqui no Primeiro Jornal atualizando você sobre a participação do Brasil nas Paralimpíadas que começaram. A abertura foi ontem, começam oficialmente hoje, né? As competições. 6h29, evento da Faculdade de Medicina de Botucatu apresenta pós-graduação. No dia 30 de agosto, o programa de pós-graduação em Cirurgia e Medicina Translacional da Faculdade de Medicina de Botucatu promoverá o evento Venha Nos Conhecer. Este encontro é voltado para alunos de graduação dos cursos da área de saúde e áreas correlatas. O evento tem como objetivo apresentar as atividades e linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Cirurgia e Medicina Translacional da Unesp. Além de envolver os alunos de graduação,
interessados em seguir carreiras acadêmicas e pesquisa ou em indústrias, tanto em instituições públicas quanto privadas. De acordo com os organizadores, a iniciativa visa destacar a importância da cirurgia e medicina translacional para a inovação e o desenvolvimento na área da saúde, além de promover a interação entre alunos de graduação, pós-graduação, egressos e professores do programa. Será uma excelente oportunidade para os estudantes de graduação obter informações sobre as linhas de pesquisa, o corpo docente e as oportunidades profissionais oferecidas pelo programa. Destaca Patrícia Pintor dos Reis, coordenadora da Unidade de Pesquisa Experimental da Faculdade de Medicina de Botucatu. Durante o evento, os participantes terão a chance de conhecer os grupos de pesquisa, explorar oportunidades de estágio e iniciação científica e participar de atividades científicas voltadas para a resolução de problemas de saúde humana. As atividades ocorrerão das 9 às 17 horas no bloco 5 da Unipex. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.fmb.nesp.br. Prever FM 6:30, a Câmara receberá audiência pública da Prefeitura para a discussão da Lei Orçamentária de 2025. No próximo dia 10 de setembro, uma terça-feira, a partir das 18h30, a Câmara de Botucatu recebe uma audiência pública do Executivo Municipal para tratar a respeito da elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2025, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Instrumento de participação popular, a audiência pública é um espaço em que se expõe e debate temas que podem gerar impactos na sociedade. A legislação em questão visa tratar sobre o orçamento botucatuense para o ano que vem, apresentando a estimativa de receitas e fixando os totais de despesas consideradas para o município. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelos canais da Câmara de Botucatu no YouTube e TV no canal 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Net TV. Questionamentos pertinentes à temática podem ser feitos via WhatsApp pelo telefone 14 996 10 1981. Agora 6h31, hoje é quinta-feira, final de semana chegando e você vai se programar através aqui do primeiro jornal da Prever FM. Vamos agora com a agenda do final de semana com Tata Melo. Alô, Tata. Qual a agenda pro fim de semana? O primeiro jornal te dá boas dicas. Bom dia! A agenda do fim de semana começa com a mostra Beira Serra de Circo e Teatro com o espetáculo Sabiás do Sertão, com a Companhia Cênica de São José do Rio Preto. A apresentação será na Casa da Juventude, Rua Benjamin Constant, número 161, às 14h30. Às 20 horas tem Jean Garfunkel apresentando suas melhores canções no auditório da Fazenda Lajeado. Ele será acompanhado pelo multi-instrumentista Pratinha Saraiva. O show é gratuito e aberto a toda a população. A portaria da Fazenda Lajeado estará aberta aos veículos de quem for ver o show. A mostra Beira Serra segue na sexta-feira, às 16 horas, na Praça do Bosque, com o espetáculo Ubu. O que é bom tem que continuar. Com clowns de Shakespeare, facetas e as avessas de Natal, Rio Grande do Norte. Sábado, dia 31, acontece a abertura da exposição A Carne de Gaia, de Bea Meira, às 11 horas na Pinacoteca, Rua General Teles, número 1040. Inclusive, amanhã você confere uma entrevista com o artista aqui no Primeiro Jornal a partir das 7h20. À tarde, a Musitour traz blues, com Zé de Credo e Pablo Rodrigues, às 17 horas na Estação Ferroviária, Rua Benjamin Constant, número 228, 470. E no domingo, dia 1º de setembro, às 10 horas, rola Chorinho com Café no Choro, no Mercadão Municipal, Rua Rangel Pestana, sem número. A sua cidade, no Primeiro Jornal. É legal, tem bastante coisa para você aproveitar e amanhã ainda nós teremos a agenda do cinema, inclusive, né? Para você que gosta da sétima arte poder. Sétima arte é legal, né? Nossa, gostei. Sétima arte é legal, chegar no cinema, pipoca e tudo mais, né? A gente podia ter também uma sala aqui no centro da cidade, não? Eu acho. Seria muito legal, né? Muito mais acessível, né? Aqui na Vila dos Labradores, no quarteirão de casa. Eu acho. Vamos colocar uma sala de cinema aqui na redação? Olha,
Que legal. Fazer ali um telão e tal. Pegar a super tela do paizão, até ser sorteado, a gente coloca ali e usa. Não pode, não. Melhor não, né? Está chegando o sorteio, quem ganhar vai querer levar, então deixa quieta essa ideia. A gente sem, né? 6h34, defesa do presidente da PAI, suspeito de matar funcionária, nega o crime. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, dia 27, em Bauru, a defesa do então presidente da PAI, suspeito de envolvimento no desaparecimento da funcionária Cláudia Regina da Rocha Lobo, afirmou que Roberto Franceschetti é inocente e não cometeu nenhum crime. As alegações da defesa vão contra os indícios apresentados pela Polícia Civil durante a coletiva da última segunda-feira, que confirmou o assassinato da funcionária pelo então presidente. A defesa se posicionou contra a afirmação de que Roberto teria confessado, seja de maneira formal ou informal, o assassinato de Cláudia Lobo. Além disso, o advogado Leandro Pistelli afirma que a rota apresentada pela Polícia Civil, baseada na movimentação do sinal de celular captada por torres, não é precisa para confirmar a posição do suspeito no local de descarte, onde fragmentos de ossos foram encontrados, que ainda seguem em análise para a confirmação do DNA. O caminho apresentado pelo advogado, baseado no depoimento do então presidente, é de que Cláudia Lobo teria se encontrado com Roberto Franceschetti na Avenida Nuno de Assis, que o suspeito entrou no carro com a funcionária para seguirem até o local em que eles realizam a troca de assentos no carro, registrado por câmera de segurança, inclusive. E de lá foram até o bairro Meridota, para Cláudia realizar um pagamento a um familiar que precisava de dinheiro. Depois disso, Leandro Pistelli afirma que Roberto e Cláudia voltam até a Avenida Nuno de Assis e eles seguem caminhos diferentes. O suspeito volta a dirigir seu carro, segue para um posto de gasolina e vai até a APAI para uma reunião com um funcionário. O advogado afirma que supostas imagens de câmera de segurança que confirmariam o caminho dito por Roberto ainda serão solicitadas formalmente aos locais onde ele teria passado. Ele afirmou: para nós da defesa, pelo que nós apuramos e pelo que tivemos acesso, é impossível apontar que foi ele que matou a Cláudia e que a morte se deu dentro do veículo, até porque, no laudo que foi feito no veículo, a quantidade de sangue encontrada é em pequena quantidade e não há perfuração de bala de arma de fogo em nenhum lugar do veículo. Os próximos passos da defesa serão para revogar o pedido de prisão temporária de Roberto e, em um momento oportuno, irão entrar com uma investigação defensiva por um terceiro perito. Além disso, a defesa alega que é um caso de desaparecimento e não homicídio, pois as provas apresentadas pela perícia ainda não confirmam que a ossada encontrada é de Cláudia. A Polícia Civil também relatou que Roberto, antes de ser investigado como principal suspeito do crime, tentou guiar as investigações para um possível familiar de Cláudia, que foi preso por tráfico, e afirmou que a secretária estava arcando com dívidas do familiar. A coordenadora financeira da PAI confirmou que Roberto liberava adiantamentos e que eram lançados como pagamentos para fornecedores para Cláudia. O computador da vítima foi periciado. Nele foram encontradas planilhas de contabilidade pessoal de Cláudia com indicações de inconsistências financeiras, inclusive com valores em aberto em relação a Roberto. Diante disso, em diligências visando a coleta de material genético da desaparecida, apreendemos também o seu notebook, além da quantia de R$10 mil em espécie que havia sido deixada por Cláudia na casa da filha. Consta no documento que relata a cronologia das investigações. Agora aquela história, na coletiva da última segunda-feira, a Polícia Civil afirmou que o homicídio havia acontecido, né? E que o presidente da PAI teria sido o assassino. Sim. Né? Foi dito isso na coletiva, tanto é que a imprensa regional e toda a imprensa acabou divulgando. Agora tem essa nova informação. Vamos aguardar. A polícia não faria uma coletiva dessa se não tivesse argumentos, né? Vamos aguardar, porque é um caso que está polemizando toda a região já há algum tempo, desde o começo desse mês de agosto. Começo do mês, sim. Agora 6h38. Primeiro Jornal, Prever FM. Lula indica Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quarta-feira, dia 28, o economista Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central. Galípolo atualmente faz parte da diretoria do Banco Central. A indicação foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. O presidente da República me incumbiu de fazer um comunicado aqui de que hoje ele está encaminhando ao Senado Federal o indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo,
que hoje ocupa a diretoria de política monetária do banco, declarou Haddad. Haddad também explicou que, a partir do anúncio, o governo vai começar a trabalhar para definir os 3 nomes que irão compor a diretoria até o final do ano. Escolhido pelo presidente da República, Galípolo ainda precisa receber o aval do Senado Federal antes de assumir o cargo. Ele será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em seguida, precisa ter seu nome aprovado pelo plenário da Casa. A votação é secreta. Caso seja aprovado, Galípolo será o sucessor de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, que permanece no cargo até dezembro deste ano. Ele cumpre um mandato de 4 anos conforme a legislação. A indicação era esperada pelo mercado. Galípolo chegou a adiantar o retorno a Brasília após uma viagem e ficou de sobreaviso a pedido do petista, conforme apurou a TV Globo. O objetivo era tentar costurar uma data para apreciação do nome dele no Congresso antes das eleições municipais. Formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, o atual diretor do banco chegou a substituir o presidente Campos Neto durante as férias dele em julho. É aquela história, né? O presidente Lula já havia dado sinais de que indicaria o Galípolo já há alguns meses atrás, né? E ele nunca aceitou o atual presidente do Banco Central, Campos Neto, né? Indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, né? E que sempre o problema da inflação, o problema da taxa Selic sempre foi com o Campos Neto, né? Que não atuava no mesmo lado que eles. Enfim, vamos aguardar a sequência de tudo isso. Precisa da aprovação do Senado, né? E aí vem as conversas, né, de bastidores, né? Para que a aprovação aconteça e a partir de 1º de janeiro o Galípolo seja o novo presidente do Banco Central, que não vai ter uma tarefa fácil. Ninguém tem. Com todas as restrições, reforma tributária, e o Arthur Lira adiou mais uma vez, né? As emendas para a reforma tributária, vai adiar mais ainda. A gente comentava aqui com o economista Paulo André, dias atrás aqui no programa, que isso tudo, né? Há mais de 30 anos está se pedindo essa reforma tributária. E sempre quando consegue avançar um pouco, sempre existe alguma coisa, algum senão. E agora o presidente da Câmara que adiou essas emendas, enfim, vai atrasar mais um pouco a reforma tributária, mas o fato de ter um presidente do Banco Central que fale teoricamente a mesma língua do presidente Lula não significa que a gente vai viver a mil maravilhas no Brasil. Não é um facilitador de fato, né? Você tem que cumprir esse ano, por exemplo, a taxa de 3% ao ano. Pode ser mais para cima, 4,5% ou mais para baixo, 1,5%. Mas é difícil chegar nessa meta. Restrições, dotação orçamentária foram reduzidas, até emergenciais foram reduzidas. Existem ministros que estão insatisfeitos. Não é fácil, não é fácil. Imagina você na sua casa, você tem um orçamento X, você tem que gastar menos que isso, tá? E você não consegue, porque como é que eu vou fazer? Então eu não vou botar gasolina no carro, então eu vou diminuir, eu não vou mais pedir pizza aos finais de semana. Enfim, você vai ter que apertar o cinto para poder conviver ou viver com aquilo que você ganha. É o mesmo caso do Brasil. E isso é difícil, isso causa dissabores, inclusive políticos, não é fácil. Não é fácil. Até porque numa casa você desagradaria, olha, eu vou ter que cortar a internet. Desagrada alguém, vai desagradar alguém. Olha, a gente vai ter que diminuir o tempo no banho, vai desagradar alguém também. Não tem dúvida. Por aí vai, né? Sabe aquela escola de futebol? Não vai dar mais. Então. Vai ter que aprender sozinho. Né? Não é fácil. Você tem que desagradar alguém. E aquela história, né? Se você quer atingir um objetivo, é assim que acontece. É por isso que as composições políticas, né? As explicações devem ser bem feitas, né? E você tem que ter um objetivo comum, o que é mais difícil, porque quando entra a questão política, né? Tem alguns que torcem para a coisa não caminhar bem. Infelizmente, é assim que ocorre. 6h43. Bom, nós temos mais um intervalo agora, então logo mais voltamos com mais notícias, Márcio, é isso? Pois não, já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Aqui tem Unimed, o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. O
Uma rede de cuidado e proteção presente em 9 de cada 10 cidades do país, com mais de 118 mil médicos cooperados. Presença transformadora que faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de brasileiros. E busca todos os dias pela excelência em tudo que faz, reafirmando assim o seu compromisso com a saúde. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM, qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h45, o governo federal publica decreto com regras para o alistamento militar feminino. O governo federal publicou nesta quarta-feira, dia 28, um decreto com regras para o alistamento militar feminino voluntário no Brasil. Hoje, as Forças Armadas só recebem mulheres em seus quadros a partir dos cursos de formação de suboficiais e oficiais. São cargos de nível superior, como médicas, engenheiras e coordenadoras de tráfego aéreo. O alistamento aos 18 anos, no entanto, ainda é restrito aos homens convocados ou voluntários. As novas regras permitem que mulheres também se voluntariem nessa idade. A regulamentação foi assinada pelo presidente Lula e pelo ministro da Defesa, José Múcio, e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta. Lula e Múcio participam nesta quarta da cerimônia, participaram inclusive da cerimônia de comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa e fizeram o lançamento simbólico das novas regras. Pelo decreto, o serviço militar feminino será para as mulheres que se apresentarem voluntariamente para o recrutamento, que compreende as etapas de alistamento, seleção e incorporação. A designação dos municípios para o alistamento será feita anualmente por meio do Plano Real ou Plano Geral de Convocação proposto pelos comandos das Forças Armadas ao ministro da Defesa. Olha só, e conforme o decreto também, a incorporação de mulheres voluntárias às Forças Armadas obedece às leis que estabelecem o serviço militar desde 1964, o Estatuto dos Militares de 1980 e o que dispõe sobre a licença para gestantes e adotantes também. A publicação informa que as mulheres alistadas poderão desistir do serviço militar inicial até o ato oficial de incorporação. Depois disso, o serviço se tornará de cumprimento obrigatório e a militar ficará sujeita ao mesmo regramento do serviço masculino. Segundo o decreto, a alistada será considerada desistente em caráter definitivo caso não compareça a qualquer uma das etapas de seleção. Ainda de acordo com a publicação, as mulheres voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço ativo. Eu acho uma boa. É? Eu acho. Desde que seja voluntário, né? Se for da vontade, por que não, né? É mais uma opção. De repente, existem muitas mulheres que gostariam de seguir a carreira militar e tudo mais, de servir, como acontece obrigatoriamente para jovens a partir dos 18 anos. Ao completar os 18 anos, aliste-se. É isso aí. 6h47. Governo de São Paulo homologa a compra de novas câmeras corporais para APMs. A Polícia Militar de São Paulo homologou a contratação de 12 mil novas câmeras corporais, segundo publicação do Diário Oficial do Estado na última terça-feira. Com isso, a nova tecnologia liga e desliga das câmeras passará a ser implementada na esteira do emprego dos novos dispositivos da APM no estado. A companhia teve que estabelecer ou que esclarecer questionamentos de outras empresas participantes da licitação que apontaram falhas e irregularidades. Um dos pontos é a presença de um botão com um ícone de lixeira nos dispositivos que poderia supostamente excluir gravações. A empresa vencedora esclareceu que trata-se de uma função opcional e configurável usada para filtrar visualizações de vídeos, sem permitir exclusão de arquivos. Assim como essa função seria visível apenas para o operador do sistema. O governo de São Paulo definiu que a gravação de vídeo será feita de forma intencional e é o policial quem decide dar início ao armazenamento das imagens. Em nota divulgada em maio deste ano, o governo estadual esclareceu que os acionamentos seguirão regras rígidas
estabelecidas pela Polícia Militar e que qualquer desvio dessas normas vai resultar em penalidades para o agente. Segundo o governo, o acionamento das câmeras é obrigatório e deverá ser feito pelo próprio policial ao iniciar uma ocorrência. Em maio deste ano, após a publicação do edital que previa a contratação das câmeras com função liga e desliga, o governo de Tarcísio de Freitas foi alvo de críticas de especialistas e ministros do governo Lula. A autonomia dada a policiais foi inclusive uma das motivações para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciar diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais em agentes de segurança. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou à CNN que os equipamentos adquiridos estão em conformidade com a portaria do Ministério de Segurança Pública e seguem corretamente as regras do edital do governo estadual. A secretaria ainda afirma que a nova aquisição permitirá um aumento de 18,5% no total de câmeras corporais disponíveis, 10.125, e ampliará a cobertura dos batalhões em São Paulo, que atualmente atinge 52% do território. Também permitirá aprimorar a qualidade do som e das imagens captadas e solucionará alguns problemas como a autonomia da bateria. Além disso, incluirá novas funcionalidades como reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e melhorias na conectividade. Eu acho que a partir do momento que os policiais estejam de serviço, né? Estejam no local de serviço, as câmeras devem ser ligadas. E só desligadas quando encerrar o plantão, encerrar o período em que estejam de serviços. Eu né? concordo. Né? Para não surgirem nenhumas dúvidas, né? Para não surgir nenhuma interrogação com relação ao que aconteceu, o que não aconteceu. Está registrado na câmera, vamos ver na câmera o que de fato aconteceu, né? Para não haver informações de um lado ou de outro. Aqui as imagens, estão aqui as imagens para a gente constatar o que de fato aconteceu. Vamos aguardar. 6h51. Empresários e economistas assinam pacto pela natureza para enfrentar mudanças climáticas. Um grupo de mais de 50 empresários brasileiros assinou um manifesto se comprometendo a ajudar os 3 poderes do Brasil em busca de soluções para a crise climática. Chamado de Pacto Econômico com a Natureza, o documento pede um diálogo aberto para que seja possível manter o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil sem comprometer ou esgotar o meio ambiente. Em 2025, o Brasil será anfitrião da COP, Fórum Global que discute o enfrentamento da crise climática. É fundamental que o país construa com profundidade e velocidade as diretrizes e metas de um plano nacional de descarbonização para ser levado ao evento, diz o texto. Entre os empresários que assinam o documento estão Walter Schalke, conselheiro da Suzano e Vibra, Roberto Klabin, sócio minoritário da Klabin, os economistas Armínio Fraga e Joaquim Levi, os empresários Rubens Ometo, dono da Cosan, e Rubens Menin, presidente do conselho da MRV Engenharia, controlador do Inter, da Log Commercial Properties e da CNN Brasil. Olha, eu acho isso muito legal e que eles tenham assinados e que realmente é aquilo que a gente comentava ontem. Precisa ser feito algo ontem, né? Com relação ao meio ambiente, com relação ao nosso futuro no planeta. E é importante que esses empresários realmente eles acabem influenciando outros empresários para que estejam também junto com as autoridades, com o governo federal, para que a gente chegue realmente num consenso, né? E que a gente comece a tratar a natureza, a tratar o nosso planeta como ele merece. Porque senão vai ser tarde demais para todo mundo. Passou da hora disso ser levado a sério, né? 6h53, juros altos são uma das principais causas de inadimplência no Brasil, diz pesquisa. O patamar elevado dos juros é a segunda maior causa para os brasileiros não quitarem as suas dívidas neste ano, ficando atrás somente do desemprego, conforme pesquisa divulgada pela plataforma Acordo Online. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados apontaram a falta de trabalho como motivo para a inadimplência. As taxas de juros foram citadas por 18%, enquanto o descontrole financeiro foi a razão de 14%. Olhando a série histórica, o peso dos juros no orçamento das famílias fica mais evidente. Enquanto a problemática do mercado de trabalho recuou, a da Selic elevada subiu. Em 2023, 41% da população justificava o desemprego como razão para não quitar as dívidas, enquanto o cenário de juros afetava 17%. A redução do uso da justificativa para não pagarem as contas mostra que a recuperação do mercado de trabalho está sendo acompanhada por uma melhora na renda dos trabalhadores. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
A renda média do brasileiro era de R$ 3.037 em 2023, ante R$ 3.214 neste ano, um aumento de 5,8%. Essa melhora do rendimento, segundo economistas, vem sendo impulsionadas pelo aumento de empregos formais, que está na marca de 38 milhões de pessoas. A taxa de desemprego também registrou queda em comparação ao segundo trimestre do ano passado, indo de 8% em 2023, 8,64 milhões de pessoas, para 6,9%, cerca de 7 milhões e meio de pessoas. Prever FM 6h54, o CAGED registra a criação de 188 mil postos de trabalho em julho. Após subir em junho, a criação de emprego formal caiu em julho, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. 188.021 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. A criação de emprego subiu 32,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em julho de 2023, tinham sido criados 142.107 postos de trabalho, nos dados com ajuste que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Em relação aos meses de julho, o volume foi o maior desde 2022. Nos 7 primeiros meses do ano, foram abertas 1.492.214 vagas. Esse resultado é 27,2% mais alto que no mesmo período do ano passado. A comparação considera os dados com ajustes quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores. O resultado acumulado é o maior desde 2021, quando tinham sido criados 1.787.662 postos de trabalho de janeiro a julho. A mudança da metodologia do CAGED não torna possível a comparação com os anos anteriores a 2020. Apesar da aceleração em julho, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, manifestou preocupação com o possível aumento de juros no segundo semestre. Tradicional crítico da política monetária do Banco Central, ele disse que uma possível elevação na taxa Selic, os juros básicos da economia, pode comprometer os investimentos e prejudicar o mercado de trabalho e o orçamento público. Isso, um possível aumento de juros, é uma aberração econômica. Espero que o Banco Central fale sobre controlar a inflação pela oferta, não pela restrição de demanda, disse o ministro em entrevista coletiva. Na divisão por ramos de atividade, todos os 5 setores pesquisados criaram empregos formais em julho. A estatística foi liberada pelos serviços, com abertura de 79.167 postos, seguidos pela indústria de transformação, de extração e de outros tipos, com 49.471 postos a mais. Em terceiro lugar, vem o comércio, com a criação de 33.003 postos de trabalho. O nível de emprego aumentou na construção civil, com a abertura de 19.694 postos. Mesmo com a pressão pelo fim da safra de vários produtos, a agropecuária criou 6.688 vagas no mês passado. Bom, a gente fica contente quando a gente percebe que aumenta-se o número de postos de trabalho, né? E essa foi a informação aqui do CAGED, né? Para o mês de julho. É importante que os empregos aconteçam, é importante que as pessoas se qualifiquem. Sim. Porque a gente tem divulgado aqui que muita gente não consegue aquela vaga porque não é qualificado para aquele cargo. Às vezes um cargo muito simples que a pessoa não é qualificada. Exato. E hoje em dia nós entrevistamos aqui a Patrícia Dias do Ciesp aqui também, que é fundamental que você se qualifique, porque hoje, desde um soldador, que antigamente aquele soldador raiz, né? Se não tiver o auxílio, a automação, inclusive, da sua profissão, ele não consegue o trabalho. E a gente falou inclusive de criação de novas vagas, novos tipos de emprego e que exigem qualificação. Não tenha dúvida. Então, hoje em dia, você tem que se qualificar porque o mundo exige isso, né? Pode ser um facilitador quando você se qualifica. Você com certeza vai conseguir. Todas as semanas a gente divulga aqui as vagas, né, no mercado de trabalho. Realmente precisa-se de profissional qualificado, desde uma simples função que você comece jovem ainda. Então, a qualificação é fundamental. Ellen, amanhã começa o horário político obrigatório nas rádios e TVs. Verdade. Então, amanhã, mais ou menos, nesse horário, praticamente, 6h58, a gente vai começar a aguardar para que 7 horas pontualmente, das 7 às 7h10, de segunda a sábado, nós teremos a exibição, né,
aqui na Prever FM também do horário político gratuito obrigatório. Exatamente. Né? Então Começa amanhã. E durante toda a programação você vai ter inserções de partidos políticos conforme o que preceitua a legislação eleitoral. Começa o horário político em rádio e TV para todo o Brasil a partir de amanhã. 6h59. A gente vai começar a ter mais informações sobre como vai ser as eleições municipais, né? Não tenha dúvida. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. E voltamos. 7h41. E olha o seguinte, a gente falou da Supertela do Paizão, mas a gente tem que se preparar que daqui a pouco tem novas promoções rolando aí também, viu, Márcio? Verdade? O Dia das Crianças tá aí também já. Eu acho que vai vir novidade aí, hein? Eu gosto, hein? Você gosto gosta? do Dia das Crianças também. Tem novidade por aí. Já pode divulgar? Não pode divulgar, mas vai. Mesmo? Pra ir se preparando psicologicamente. Olha que legal. Atenção, criançada. Você que acompanha a Prever FM, você que está, de repente, no banco traseiro, com o cinto, né, no carro do seu pai, fique atento que mês de outubro está chegando e vai ter promoção para as crianças também. Com certeza vai ter alguma coisa muito legal para as crianças. Nossa, gente. E agora, hein? Criança. Até que idade é criança? Até 21 anos? Nessa hora quer ser criança, né? Depende, às vezes mentalmente até 40 tem muita criança por Verdade. aí. E você sabe que o índice de pessoas que com 40, 45 anos ainda continuam morando com os pais tem crescido assustadoramente, Verdade. né? Que a comidinha da mamãe tá lá, a roupinha passada tá lá. É mais barato. Tudo isso, né, gente? Então, criança a vida inteira, né? Bom, mas vamos ao nosso quadro Aconteceu Comigo ou Quase. Como a Juliana falou aqui do ou quase, e é bem isso, né? O assunto de hoje aqui são encontros com animais silvestres, mais especificamente morcego. Quem nunca, né? Quem nunca? Ou Às quase, vezes, né? Às vezes o morcego faz ninhada dentro do telhado da casa. Você sabe que na pandemia, antes de começar o quadro aqui, eu tenho que contar isso aqui. Na pandemia, um calor absurdo, né? De repente entrou, a porta da sala estava aberta, entrou pela garagem, eu achei que fosse um pássaro. É um pássaro? É um avião? Não, é um super-homem. Não. Ele entrou, ele fez uma volta rápida na sala e do mesmo jeito que entrou e saiu. Era um morcego. Olha só, e o relato de hoje, a pessoa não mandou o áudio aqui, mas transmitiu aqui para eu passar para vocês aqui também, pra gente poder conversar a respeito. Foi mais ou menos assim também. A pessoa morava num prédio, num prédio, na verdade, e um filhote de morcego, na verdade, um morcego bem pequenininho. Um morceguinho, um batiminha. Um batiminha, um pequeno Batman, uma miniatura de Drácula. Entrou pela janela e justamente entrou no quarto da pessoa. E ela justamente achou que era um pássaro ou algo parecido. Olha só. E até pelo tamaninho dele e tudo mais, achou que ele estivesse machucado e na tentativa de ajudar, pegou o morcego com as mãos para levar ele para fora. E aí? Daí teve esse contato aí com o morcego e nós entramos em contato com o Valdinei aqui da Vigilância Ambiental em Saúde para perguntar qual seria então o melhor procedimento. A pessoa devia ter pegado o morcego na mão? Não devia ter pegado? Devia ter usado alguma proteção? Depois de ter entrado em contato com esse animal, ela deveria ter procurado assistência médica? O que fazer nessa situação, né? Entendi. Vamos lá. Bom dia a todos. Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei, pois desempenham um importante papel no meio ambiente. Encontramos na área urbana principalmente as espécies de morcegos que se alimentam de insetos, os insetívoros, que se alimentam de frutos, os frugívoros, e os que se alimentam de néctar, nectarívoros. Os morcegos insetívoros podem comer mais de 200 insetos por noite. Os morcegos frugívoros realizam a dispersão de sementes e ajudam na recuperação de áreas degradadas. E os nectarívoros polinizam várias espécies de plantas, por isso são muito importantes para o meio ambiente. E o morcego também pode ser reservatório do vírus da raiva, por isso devemos evitar o contato direto com esses animais e também com outros mamíferos silvestres, pois ao serem manipulados podem morder para se defender e transmitir doenças para os humanos e animais domésticos, como os cães e gatos. Sempre que encontrarmos um morcego em situação de risco, ou seja, caído ou pousado em local não habitual, devemos isolar o animal e acionar a Vigilância Ambiental em Saúde para resgatá-lo em segurança.
Os morcegos estão muito bem adaptados ao ambiente urbano, pois encontram as condições necessárias à sua sobrevivência, como alimento e abrigo, principalmente aqueles produzidos pelo homem. Portanto, é muito comum nos depararmos com esses e outros animais silvestres no nosso dia a dia e devemos seguir todas as orientações de cuidados para termos uma convivência saudável com os animais da fauna silvestre que estão muito bem adaptados ao ambiente urbano. É isso aí. Muito obrigado ao Ney, da Vigilância Ambiental em Saúde, né, pelas orientações. E é isso mesmo, gente. De repente um animal silvestre, principalmente um morcego, que é muito comum, né? Não toque nele. Não toque nele. Tome cuidado com o seu cão, que de repente vai ali. Sim, né? vai morder. Se ele tiver de repente no piso, coloque um balde ali e chame a vigilância que vai ter os profissionais que vão saber o procedimento correto. Não, e isso pode acontecer ainda com mais frequência agora que a gente está tendo essas queimadas e que a gente tem a possibilidade de ter mais, infelizmente, animais silvestres irem se procurar proteção. Sair da floresta e ir para entra na sua residência de repente do nada. De repente até um gambá, gente. O gambá é tão importante e as pessoas acabam soltando o cachorro no gambá, acabam pegando a vassoura, enfim. O gambá é importantíssimo, né? Ele come escorpião, ele come a barata, ele é bom pro meio ambiente, né? Não faz mal nenhum. Aquele odor que ele exala é uma proteção para que ele não seja maltratado. Sim. Né? Eu já vi aqui em Botucatu a mamãe gambá com os filhotinhos no dorso, ali nas costas, comum, levando, né? tal. Então, não maltrate, não judie do gambá. Ele é importantíssimo para o meio ambiente. Ele acaba com o escorpião, que pode te matar, com a barata, né? Com outros animais peçonhentos, enfim, com a cobra, inclusive. Verdade, né? Então, isso que eu ia falar, justamente por causa dessas queimadas, na eventualidade de uma cobra entrar na sua casa, um escorpião, um gambá, qualquer animal, é melhor você chamar atendimento especializado, claro. do que tentar ir ali pegar o animal, por mais que você queira ajudar, como foi o caso dessa pessoa, quis ajudar o morceguinho, mas você pode às vezes estar prejudicando o animal e não ajudando. Não tenha dúvida. E agora, aconteceu comigo, ou quase, você também pode participar, né? Seja qual for o caso, de repente você estava numa pescaria, de repente pegou lá um peixe de 30 quilos, estava trazendo, arrebentou a linha. Aconteceu comigo de pegar o peixe, ou não comigo, tô dizendo o nome do quadro. E o peixe quebrou a linha, arrebentou a linha e você perdeu. Então, se você tem uma história interessante, uma história engraçada, até inusitada, ou uma história que você passou um perigo muito grande, né? Situações terríveis que acontecem com as pessoas, ou que você conheça pessoas que passaram por isso, mande pra gente. A gente pode até, se você não quiser, a gente não divulga o seu nome, a gente preserva o nome. Voz, como foi nem esse a sua caso, voz. A gente relatou o caso. Áudio, A gente relatou o caso e de repente a gente vai atrás de um profissional que passe a orientação necessária para que, se acontecer de novo, né? Ou se acontecer com a outra pessoa, ou quase, o que ela deve fazer, né? Então, aconteceu comigo, ou quase semanalmente a gente vai ter aqui no programa. Podem mandar aí, participem não só da programação do primeiro jornal como um todo, mas participe desse quadro também, mande aqui os seus causos, né, Márcio? É isso aí. Manda aqui no WhatsApp pra gente, 3440-1009, e a gente vai atrás de um profissional que possa te orientar da melhor maneira possível e passar as informações para quem estiver nos ouvindo também. Não tenha dúvida. Agora, 7h49, engenheiro de iate que naufragou com bilionário na Itália passa a ser investigado. O engenheiro naval Tim Parker Eaton e um marinheiro do iate Bayesian, pertencente ao magnata britânico de tecnologia Mike Lynch, que afundou na Sicília, passaram a ser investigados por promotores italianos, informou a agência de notícias Reuters nessa quarta-feira. Promotores italianos já haviam iniciado uma investigação oficial sobre James Cutfield, capitão do barco, na última segunda-feira. A cidadão neozelandês de 51 anos, Cutfield, está sendo investigado por homicídio culposo e naufrágio. Eaton e o marinheiro Matthew Griffin estão sendo investigados pelos mesmos crimes, informou a Reuters. O engenheiro é suspeito de falhar em proteger a casa de máquinas e os sistemas operacionais do iate. O naufrágio matou o bilionário Lynch, sua filha e mais 5 pessoas.
No total, 22 pessoas estavam a bordo do iate no momento do naufrágio. Ser colocado sob investigação na Itália não implica em culpa e também não significa que as acusações formais necessariamente serão levadas adiante. A passagem de um tornado incomum no mar Mediterrâneo fez com que o iate virasse. Por causa do horário, a maioria dos passageiros já estava dormindo nas cabines do iate. Uma das sobreviventes contou que acordou com a água dentro da embarcação e foi para o convés. Ela conseguiu sair com a filha dela, que tem 1 ano de idade. A ocorrência de tornados no mar Mediterrâneo é um fenômeno raro. Entretanto, nos últimos dias, tempestades e chuvas pesadas atingiram várias regiões da Itália, causando inundações e deslizamentos de terra. 7h50, líder do Irã abre possibilidade para negociar com os Estados Unidos sobre programa nuclear. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, abriu a possibilidade na terça-feira, dia 27, para novas negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear em rápida expansão do país, informou a Associated Press. Em fala direcionada ao governo civil do Irã, ele afirmou que não há nenhum mal em interagir com seu inimigo. Os comentários de Khamenei estabeleceram as bases para qualquer conversa sobre o governo do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. O líder supremo também renovou seus alertas de que os Estados Unidos não são de confiança. Segundo a agência, os comentários são semelhantes aos feitos na época do acordo nuclear de 2015. Então, o Irã e potências mundiais, que resultou na grande limitação do programa nuclear de Teherã em troca da suspensão das sanções econômicas. Ainda não está claro quanto espaço Pezeshkian terá que manobrar, especialmente com as tensões permanecendo elevadas no Oriente Médio, devido à guerra Israel-Hamas e com os Estados Unidos se preparando para uma eleição presidencial em novembro. Khamenei, de 85 anos, que tem a palavra final sobre todos os assuntos estatais, também alertou o gabinete: não confie no inimigo. Em 2018, ele descartou negociações com os Estados Unidos após o então presidente Donald Trump retirar o país unilateralmente do acordo. A agência informou que houve conversas indiretas entre Irã e Estados Unidos nos últimos anos, mediadas por Omã e Catar, 2 interlocutores dos Estados Unidos no Oriente Médio quando se trata do Irã. Os comentários de Khamenei foram feitos um dia após a visita do primeiro-ministro do Catar ao país. Ao ser questionado sobre o assunto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse à Associated Press: nós julgaremos a liderança do Irã por suas ações, não por suas palavras. Já dissemos há muito tempo que, no final das contas, consideramos a diplomacia como o melhor caminho para alcançar uma solução eficaz e sustentável em relação ao programa nuclear do Irã. No entanto, o comunicado dos Estados Unidos informou ainda que está muito longe de um acordo, dada a escalada nuclear do Irã em todas as áreas e sua falha em cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica, organismo nuclear da Organização das Nações Unidas. Prever FM 7h53, a ONU interrompe a ajuda humanitária em Gaza após aviso de militares israelenses. As Nações Unidas interromperam temporariamente as entregas de ajuda em Gaza na última segunda-feira, 26, por questões de segurança, depois que os militares israelenses emitiram novas ordens de retirada, disse um alto funcionário da ONU, possivelmente complicando o lançamento de uma campanha de vacinação contra a poliomielite. Os militares de Israel ordenaram no domingo que civis deixassem em partes de Der al-Balah, centro de Gaza, forçando muitos palestinos deslocados a fugir novamente, enquanto a ONU se prepara para vacinar mais de 640 mil crianças em meio a preocupações com a propagação da doença no enclave. No início deste mês, as autoridades de saúde confirmaram o primeiro caso de poliomielite em Gaza em 25 anos. Uma criança de 10 meses não vacinada. Aconteceu poucas semanas depois de amostras de esgoto recolhidas em Gaza no final de junho terem dado positivo para o vírus, o que levou a um alerta da Organização Mundial da Saúde de que era apenas uma questão de tempo até que infectasse milhares de crianças. A doença altamente contagiosa, que afeta principalmente crianças menores de 5 anos, atinge o sistema nervoso e pode causar paralisia e morte em casos extremos. Na segunda-feira, a agência israelense responsável pela aprovação da ajuda a Gaza, COGAT, disse que mais de 1.200.000 doses da vacina chegaram à faixa através da passagem de Kerem Shalom. Afirmou que a campanha de vacinação liderada pela OMS e pela Agência Infantil da ONU
seria conduzida em coordenação com as forças de defesa de Israel. O ressurgimento da poliomielite, eliminada na maior parte do mundo, sublinha as lutas enfrentadas pelos 2 milhões de residentes de Gaza que vivem sob o bombardeamento israelense desde outubro do ano passado. Muitas pessoas no enclave estão privadas de alimentos, suprimentos médicos e água potável, com até 90% da população deslocada internamente. Em declarações separadas nesta terça-feira, a principal agência de ajuda humanitária da ONU em Gaza, a UNRWA, e o Ministério da Saúde palestino na Cisjordânia, ocupada, disseram que ainda estavam se preparando para o lançamento da campanha de vacinação. O Ministério da Saúde palestino disse que a campanha de vacinação começará dentro de alguns dias. Estão a ser feitos esforços para fornecer 400 mil doses adicionais para vacinar 95% das crianças com menos de 10 anos. A gente fica imaginando, né? A dificuldade de se viver nesse local e a dificuldade de se vacinar essas crianças, né? E a pólio, um caso de pólio, e de repente é uma doença que está extinta no mundo há muito tempo e que está voltando em virtude das dificuldades em vacinação e tudo mais. É terrível o que está acontecendo e parece que isso não tem fim, né? Agora são 7h57, deu por hoje, né? Chegamos ao final? Bom, já. Chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal. Lembrando que amanhã, às 7 horas, nós teremos o início do horário político em rádio em todo o Brasil, né? As eleições municipais de 2024. Então, das 7 às 7h10 aqui, durante o nosso Primeiro Jornal, nós teremos a propaganda eleitoral gratuita a partir de amanhã. E durante a programação também nos breaks, também as inserções, né? Teremos também as inserções durante todo o dia, é verdade. Juliana, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã e obrigada a todos os ouvintes que escutaram a gente hoje. Que legal, muito bom. Bom dia, Ellen, até amanhã. Bom dia, Márcia, até amanhã, pontualmente às 6 da manhã. Daqui a pouquinho o Jean tá chegando com a sessão das 8, amanhã nós voltamos. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.